segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Conversas de Valor. Esse é um podcast feito com muito carinho, com muito esmero, que foi concebido na pandemia. Eu sempre gosto de contar essa história. E a partir de uma série de fatores, a partir de uma série de situações, tornou-se realidade. Nós hoje somos gratos por ter apoio da RB Desenvolvimento, do Centro Sistêmico de Solução de Conflitos e da HB Pooling, que são empresas que apostam nesse projeto que nos dá muita alegria, muita satisfação, porque gera conteúdo, né? Estou aqui com a Jordana, minha parceira de bancada, e nós hoje temos um episódio especial. Eu posso dizer que se a gente tivesse um nome diferente para esse podcast, seria Conversa de Muito Valor. Você já teve algum processo seletivo que você se aplicou, que você ficou pela metade do caminho, ou está passando por isso? Então esse episódio é para você. Fique sintonizado até o fim, porque você vai se surpreender com a solução que nós vamos apresentar aqui hoje da FluxCore. Jordana, a apresentação por você. Hoje nós estamos aqui com a Jaqueline e o Dario, que vai nos contar um pouquinho de como nasceu essa empresa e qual é o caminho dela para essa pessoa que vai precisar dentro desse mercado de trabalho. Perfeito, combinado. Legal, gente. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra poder falar da FluxCore nesse Conversa de Valor, né? Acho que vai ser uma tarde muito bacana aí, com um assunto que interessa muita gente e principalmente aí os candidatos que estão nesse momento tentando uma recolocação, né? Buscando aí ampliar os seus conhecimentos e tá preparado aí para o mercado de trabalho. Jaqueline, fazendo um parêntese, né? A gente sempre fala em sala de aula que a nossa relação começa no primeiro dia de aula e não acaba no último dia, né? Eu estou muito contente, assim, de você ter me procurado. Você foi minha aluna em 2018, né? Sim, na pós da UP. E eu fiquei muito contente de você me procurar para mostrar essa ferramenta, né? E a partir do que você me mostrou, que eu percebi valor, nós estamos aqui nessa mesa porque eu entendi que a solução, ela realmente vem ao encontro de uma demanda muito interessante do mercado. E eu quero deixar você curioso em relação a isso. Dario. Perfeito. Bom, boa tarde, professor Rudy. Boa tarde, Jordana. Aos convidados do Conversas de Valor. E, assim, realmente é muito legal. Eu venho do mercado de RH, ou pelo menos nesses últimos 15 anos eu estava trabalhando dentro da RH Nossa, né? A FluxCore, ela é uma spin-off da RH Nossa. Então, oficialmente, nós criamos a empresa em novembro. Dentro da RH, a RH Nossa sempre foi uma empresa muito inovadora. Então, sempre investiu muito em tecnologia, sempre quis fazer diferença e fazer diferente. E desde o ano de 2019, quando eu assumi a área de tecnologia, nós começamos a usar algumas coisas em relação à transformação digital. E criamos um time de helpdesk até esse determinado momento, só que a gente começou a criar muita coisa, e coisa legal. Ao final do ano de 2022, em decisão com a diretoria, agora a gente precisa dar uma cara melhor para um time de inovação, a gente precisa construir efetivamente uma área de inovação. Ao final de 22, nós construímos uma área de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da RH Nossa, com a coordenação, com os nossos desenvolvedores, enfim, e começamos a acelerar os nossos processos. E a coisa continuou ficando muito legal, ganhando um corpo bacana, com soluções muito boas para dentro da RH Nossa, só que o que a gente percebeu era, esses nossos desenvolvimentos, essas nossas soluções, elas eram importantes e resolviam dores da RH Nossa, só que as dores não eram só da RH Nossa. A gente falou, poxa, isso aqui é dor de mercado também. Talvez exista uma oportunidade muito boa de nós resolvermos os problemas da RH Nossa, mas também levarmos essas soluções para o mercado. E aí, ao final do ano de 2025, nós criamos a FluxCore, né, institucionalizamos a FluxCore, nos apartamos efetivamente da RH Nossa, somos prestadores de serviço para a RH Nossa e temos orgulho de dizer que a RH Nossa é o nosso primeiro cliente e é um cliente extremamente exigente. E a partir de então, a gente está totalmente apartado e desenvolvendo as nossas ferramentas, estudando bastante, com um time bem capacidade, um time já bem robusto para que a gente possa ir para o mercado e levar essas soluções. Então vocês têm a RH Nossa como um cliente, onde vocês prestam serviço, e vocês perceberam uma oportunidade em relação ao candidato, né? Perfeito, exatamente, professor. Antes,
para a gente poder chegar nessa oportunidade do candidato, a gente tem que dar um passinho um pouquinho para trás para entender essa evolução do mercado de recrutamento e seleção, essa evolução da candidatura. Mudou muito isso, né? Demais, professor. Mudou. E num curto espaço de tempo. Se nós olharmos para menos de 10 anos atrás, quando eu ia me candidatar para uma vaga, não era nem pelo e-mail ainda. Eu levava um currículo físico, eu era indicado por algum conhecido, por algum parente, e eu entregava esse currículo para quem? Eu entregava diretamente para um recrutador. Então, assim, o número de candidatos que tinham acesso àquela vaga era infinitamente menor. Nós não contávamos até então com essas grandes ferramentas que nós temos no mercado hoje. O meu acesso com o recrutador era direto. Era muito mais fácil de eu conseguir chegar num processo de entrevista. Ou direto nas próprias empresas, né? Então, até esse processo com as empresas mudou, porque as empresas começaram a contratar cada vez mais consultorias para poder fazer o fechamento das suas vagas. Então, existia muito aquele porta a porta que hoje não existe mais. Então, é tudo online, tudo pela internet, né? Então, a mudança começou aí, quando as empresas pararam de fazer os seus processos seletivos internamente e começaram a passar isso para as consultorias. Até porque tem muito mais abrangência, muito mais leque de... Até porque não está no core, né? Então, assim, core, eles vão trabalhar aquilo que realmente eles precisam trabalhar, o objetivo da empresa. Então, essa parte foi terceirizada. Contrata-se uma consultoria que é especialista em fechamento de vaga, em fazer entrevista, em fazer testes psicológicos, porque muitas vezes as empresas não têm nem condições de contratar um psicólogo para ter lá dentro para poder fazer esses testes psicológicos. E as consultorias, elas entram nesse momento com a sua especialidade para poder fazer os processos seletivos. E aí a gente, ônus e bônus, né? O bônus é que nós começamos a ter acesso a um volume muito maior de vagas, só que o ônus, não somente nós temos acesso a um volume muito maior de vagas, todo mundo tem acesso a um volume muito maior de vagas. E o nosso currículo, inicialmente, ele não cai na mão de um recrutador. Ele cai numa ferramenta chamada ATS, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como ela funciona efetivamente. E aí a gente já começa a falar do ano de 2020, vamos pegar início de pandemia, um pouquinho antes, até agora. Essas ferramentas, e principalmente depois de novembro de 2022, com a abertura da inteligência artificial generativa para o mercado, hoje tem muita gente, pequenas e médias empresas, que não precisam nem contratar a ferramenta. Eles estão desenvolvendo seus ATS dentro de casa mesmo. Tem um número muito interessante, um dado da Salesforce, que diz que para o ano de 2027, até 80% das vagas fechadas num processo de recrutamento e seleção serão trabalhadas por inteligência agêntica. Ou seja, nós teremos essas ferramentas trabalhando dentro do processo. Então não é uma questão de que eu quero fazer parte ou não quero fazer parte. Se você está procurando emprego, se você está nesse mercado de recrutamento e seleção, você vai fazer parte desse número com certeza absoluta. É inexorável. Não tem como, professor. Não tem como. Não tem como. Já não temos mais uma opção de irmos ou não para essa inteligência aí que nos proposta, né? Jordana, assim, hoje a gente não pode nem falar que é hype mais, né? A questão da inteligência artificial ou não dessas automações. Isso já é uma realidade. Agora, acho que o grande momento, a grande sacada é como a gente vai trabalhar esse tipo de coisa. Aprender a usar, né? Então, assim, todo mundo fala, tem que usar a inteligência artificial, é um caminho sem volta. As empresas, elas estão ficando dependentes da inteligência artificial em todos os processos, mas ainda muita gente não sabe usar. Então, hoje de manhã a gente estava conversando a respeito disso também. Então, assim, é muito fácil você ir lá, baixar um aplicativo, um LLM no seu computador e começar a fazer pergunta para a inteligência artificial. Mas você está fazendo da forma correta? A gente sabe que não, né? Então, mas é uma mudança realmente de paradigma e de forma de trabalho mesmo. É o tal do letramento, né? Tem que saber fazer a pergunta, como fazer e analisar a resposta que você está recebendo, porque a IA também ela alucina de vez em quando, né? Então tem que entender essa dimensão, né? Professor, a IA generativa, o que a gente tem no mercado hoje, ou o que está disponível para a gente, por ela ser generativa, ela não é um modelo determinístico, ou seja, não é um modelo exato. Ela é um modelo probabilístico. Então, de acordo com a minha pergunta, ela vai tentar acertar a resposta. Quanto melhor for a minha pergunta, quanto mais contexto eu tenho na minha pergunta, mais próximo da resposta, dela acertar a resposta. Então, quanto pior é o meu input para a ferramenta, maior é a chance de dar erro, ou o que a gente chama de alucinação das inteligências generativas. Então, é muito importante esse input.
Ou seja, a culpa é do usuário, muitas das vezes. E ele começa com certeza no usuário. Começa no Porque usuário. assim, falar que a ferramenta não conhece... O ChatGPT, por exemplo, ele é treinado com bilhões de parâmetros de fontes de conhecimento. Então, assim, ele tem acesso a toda a informação. Só que eu vou perguntar qual é a melhor viagem do mundo. Ele não sabe se eu gosto de praia, ele não sabe se eu gosto de frio, ele não sabe aonde que eu moro. Ele vai dar uma resposta. Ele sempre vai responder alguma coisa. Mas de acordo com o quê? Qual é o meu gosto? Então, quanto mais detalhe eu der, quanto mais contexto que nós chamamos, melhor vai ser a resposta. E isso a gente traz para o mundo de recrutamento e seleção. E dos dois lados, né? Só complementando, porque quando a gente fala de trazer a vaga para dentro do ATS... o candidato ele vai passar pelo robô para poder chegar numa entrevista, mas também tem o lado do recrutador que ele precisa escrever aquela vaga. Ele também tem que dar esse contexto no momento que ele está publicando uma vaga para que ele realmente consiga candidatos aderentes à vaga que ele quer. Porque se ele colocar uma vaga mal descrita, ele também vai ter problema para fechar a vaga. Claro. E o candidato também vai ter problema para conseguir chegar numa entrevista corretamente, porque existe essa questão do contexto. Até dias atrás eu estava num podcast com a nossa gerente de recrutamento e seleção da RH Nossa, e a gente estava falando exatamente disso daí. Principalmente hoje, a parte técnica, não que ela não seja importante, não, o teu histórico técnico não que não seja importante, mas está olhando muito para a parte de competência. E o problema é que quando eu lanço uma competência como requisito, essa questão do mal escrito, qual é a competência? A comunicação, a competência e liderança. Comunicação e liderança são coisas muito subjetivas. Com quem você vai se comunicar? Quem está recebendo a tua informação? Qual é o tipo de comunicação? O que você vai comunicar? Quem você vai liderar? Qual é o objetivo? Então, mais uma vez, se a gente joga coisa superficial para dentro de um ATS, que é essa ferramenta que a gente vai explorar um pouquinho mais, a resposta de candidato, com certeza absoluta, vai ser superficial também. Então, existe uma corresponsabilidade do recrutador quando ele faz a descrição dessa vaga. Sim. Bom, então aí surge a FluxScore para atender a RH Nossa. Perfeito. E vocês identificaram uma necessidade do mercado e surgiu um produto chamado Vaga Certa. Exatamente. Que é esse para você aí, ó. Agora atenção você aí. Exato. Então, assim, professor, quando nós olhamos, o mercado mudou, o mercado de recrutamento mudou, só que como os candidatos se aplicavam à vaga, ele achou que não mudou, ele continuava tentando fazer da mesma maneira, só que ao invés de entregar um currículo físico, ele entregava um currículo digital. Então, como que o brasileiro normalmente ele procura emprego? Eu tenho um currículo e eu saio aplicando este mesmo currículo para dezenas ou centenas de vagas. Esse é um comportamento normal. Esse é um comportamento normal. Típico. Exato. Do brasileiro na busca de um primeiro emprego ou não muda nem o objetivo do currículo. Não. Vezes, né? É um currículo genérico. Não que o currículo dele esteja errado ou mal escrito. Pode ser um currículo extremamente robusto. Só que quando a gente cai para a ferramenta de recrutamento e seleção efetivamente, ele não quer saber se o teu currículo tem 10 páginas, por exemplo. Ele quer saber se no teu currículo eu tenho as palavras, eu tenho a competência que seja aderente com a vaga que tem que ter evidência, né? Tem que ter evidência. E aí o que nós identificamos nessas nossas conversas, nesses nossos eventos? As consultorias não têm como viver sem mais esse tipo de ferramenta. Vamos pegar um exemplo da RH Nossa novamente. A RH Nossa hoje faz mais de 1.000 vagas por mês. Então, para fazer 1.000 vagas, é humanamente impossível fazer na mão. Porque para atingir 1.000 vagas contratadas, você vai fazer 50 mil candidatos, 70 mil candidatos. Não tem como você ficar olhando o currículo. Então, você precisa desse tipo de ferramenta. E assim, aí eles começaram a pagar mais por esse tipo de plataforma. As empresas que prestam esse tipo de serviço dessas plataformas começaram a colocar mais dinheiro ainda para desenvolver as suas ferramentas. Nós temos um caso bem grande da Solids do ano de 2024, é um caso público, que ela recebeu um aporte de R$500 bilhão de reais para desenvolvimento da sua plataforma. Então, assim, tem muita grana nesse mercado. Só que a gente começou a olhar que tem muita grana das consultorias ou das empresas que fazem recrutamento e seleção, tem muita grana dos prestadores de plataforma, desse tipo de serviço, e o candidato.
Quem que está olhando para esse candidato? Ele aprendeu a trabalhar com esse tipo de plataforma? Ninguém estava olhando para esse tipo para esse ator que é tão importante num processo de recrutamento. É o ator, né? É o ator. E todos os dias a gente ouve as mesmas reclamações, as mesmas dores. Eu não sou chamado para entrevista. Eu já mandei o meu currículo, eu já me candidatei diversas vezes. E eu não sou chamado e eu não estou entendendo por que eu não sou chamado e eu não tenho retorno, eu não tenho feedback. O problema sou eu, quer dizer, a grande interrogação é essa. Quer dizer, onde é que está o meu problema? Começa a gerar uma frustração no próprio candidato, até no momento de fazer a aplicação da vaga, né? Então ele começa a se achar insuficiente muitas vezes, né? E isso puxa tão forte que a gente começou a identificar um quadro de ansiedade severa em muitos candidatos, uma síndrome de impostor gigantesca, porque ele achava efetivamente, ou ele acha efetivamente que ele não é qualificado para aquela vaga, ou para qualquer vaga que ele está se aplicando. Quando nós começamos a estudar o mercado, hoje, para você ter ideia, Jordana, o tempo médio para recolocação de mercado, ele chega em até 6 meses. É um tempo muito alongado. Imagina uma pessoa que está sem emprego, com um problema financeiro, a renda dele não tem mais renda, começa a se aplicar dezenas, centenas de vagas e ele não chega a receber nenhum não. É a ausência de resposta. Imagina a cabeça de uma pessoa dessa que de repente tem, em grande parte, tem a sua família por trás dependendo ou pelo menos do complemento de renda. Como que fica a cabeça dessa pessoa? Eu não sou suficiente. O que vai acontecer comigo daqui para frente? E isso, ele vira um efeito dominó, né? Porque essa ansiedade severa, quando ele consegue uma entrevista, ele está tão impactado pelo processo que ele chega aí mal na entrevista. Sim, a ansiedade é tanta que... Exato. Então, assim, ele vira um quadro crônico, que uma coisa vai se somando para outra, que quando ele chega na entrevista, que é o grande problema hoje dos candidatos, é conseguir passar pelo ATS, ele acaba sendo prejudicado na entrevista por todo esse quadro que ele vem vivenciando nos últimos meses. Que interessante, né? Interessante. Esse olhar para uma peça tão importante nessa engrenagem. Porque se hoje a gente tem uma demanda de uma vaga que precisa ser suprida, essa pessoa que precisa se achar para encaixar nessa engrenagem, a importância dela entender, inclusive, essa questão que você trouxe do impostor, né? Porque às vezes tem habilidade, tem competências, tem inclusive capacidade para desenvolver qualquer outra, né? Porque às vezes é só um incentivo que precisa, né? O Rudy, como professor, tem isso muito em sala de aula, um incentivo de um olhar, de um livro, de uma qualificação ali que pode mudar completamente a vida profissional da pessoa. Com certeza. E é tão maluco isso daí, Jordana, porque de repente ele não precisa nem do desenvolvimento. O currículo dele só está mal escrito. Olha que... Um dos casos que nós usamos muito, já no início da concepção da ferramenta, foi um currículo genérico meu de 3 anos atrás. E normalmente a gente vai para o mercado e, qual currículo que eu tenho? Vou mandar esse currículo aqui. Eu não me preocupo nem em revisar e atualizar. A experiência profissional só ali, as questões de data principalmente, mas assim você não vai olhar o contexto do currículo, você acaba usando o mesmo que você tinha no passado, né? E que nem, né, a gente conversa também assim, fica tanto tempo às vezes sem procurar emprego que a gente não sabe o que as empresas estão olhando de informação. Perde a embocadura, também. Né? Exato. Perde o treino, né? E aí, nesse teste que nós estávamos fazendo com esse currículo genérico, eu me candidatei, fui simular uma candidatura para uma vaga de superintendente de produtos digitais. E quando ela fez a análise do meu score e começou a me apontar os gaps técnicos, eu falei, nossa, mas eu faço tudo isso hoje. Eu faço a parte de controle de roadmap, de entregas, discovery de produtos, UI, UX, experiência de cliente. Eu falei, eu faço tudo isso. Eu só não tinha colocado no meu currículo. Então, automaticamente, eu já coloquei aquilo lá no meu currículo, já eleva uma score. Então, assim, de repente, em muitos casos, eu não preciso nem desenvolver. Eu preciso deixar isso claro no meu currículo para que o ATS me enxergue. E aí a gente fica falando de ATS, né? O que é o tal do ATS que a gente tanto fala, né? Como eu falei, é uma ferramenta que não tem como a gente correr hoje em dia. Vai ser usada em até 80% dos casos até o ano que vem, segundo estudos da Salesforce. ATS é Applicant Tracking System. O que quer dizer esse palavrão? É uma ferramenta que vai fazer um traqueamento das aplicações de candidatura. Ou seja,
que o meu recrutador colocou como descritivo da vaga? Todo o detalhamento que o meu recrutador colocou versus tudo que tem no meu currículo. Então ele vai fazer um comparativo entre essas duas informações. O recrutador colocou que eu preciso ter a liderança de times com alto volume de pessoas, eu preciso ter comunicação, eu preciso ter Excel, inglês. Tudo o que ele colocou no descritivo, essa ferramenta vai olhar se eu tenho no meu currículo ou não. E a partir daí ele vai gerar um score para o recrutador. Só que o que chega na mão do recrutador efetivamente não são 100% dos candidatos que a ferramenta mapeou. Mais uma vez, é humanamente impossível nós acharmos que um recrutador vai olhar 100% dos candidatos. Isso. Ele pega somente uma faixa dos melhores candidatos ranqueados. Então, não quer dizer que ali tem o melhor candidato, quer dizer que ali eu tenho um currículo mais aderente à vaga. O melhor candidato talvez tenha ficado oculto no processo, ele está invisível no processo, por quê? Porque ele não é visto pelo ATS, o currículo dele está mal escrito perante o descritivo da vaga. 75% dos currículos eles são descartados num primeiro momento, por conta realmente de não encontrar essas palavras-chave. Então pense que de cada 100 candidatos, 75 não são vistos por ninguém. Porque realmente o ATS ele vai excluir automaticamente por não estar bem escrito o currículo dele. Ou seja, é um baita problema para quem está na ponta se candidatando. Exato. Que todo dia tá lá, né? Porque quem tá desempregado faz isso, né? Ele acorda de manhã cedo, às vezes... O trabalho dele é procurar trabalho. É procurar trabalho. E quanto mais ele procura, tem esse que você falou, esse estresse traumático aí, que é terrível, né? E quem já passou por isso sabe, eu já passei por isso e o dia não acaba. Você pensa que... né? Algo interessante que vocês me mostraram quando você me procurou, Jaqueline, para mostrar a ferramenta, e eu identifiquei de imediato, assim, porque eu converso com muitos alunos, né? Alunos, ex-alunos, e muita gente, né? E muita gente que fala isso. Pô, eu me aplico, faço e não... E o cara é bom, eu sei que ele é bom, né? Então vocês estão trazendo uma solução que é uma luva para o mercado. Exato. É uma luva, né? E essa solução, ela não para só aí na questão de entender o que é melhor. O que vocês fizeram é uma solução muito completa. Exato. Nós fizemos até uma live com alguns convidados, alguns ex-alunos, né? Acho que meia dúzia participaram lá, né? E os feedbacks foram os melhores, porque foram ótimos. Depois que fizemos a live, eu conversei com todos eles, um por um. E todos eles, sem exceção, olha, professor, que bacana, obrigado pelo convidado. E nós convidamos, acho que 20 pessoas e 6 participaram. O 14 que ficou, tá lá gravado, pode assistir lá. Valeu a pena, né? Com certeza. A solução era muito mais ampla do que só achar o currículo, Jordão. Aí queria abrir essa discussão porque aí. Ele traz, assim, a primeiro ponto da ferramenta é fazer o score, né? Fazer uma análise como é que o teu currículo está perante a vaga que você quer se aplicar. E aí depois ele vai apontar quais são os gaps, principalmente, né? Quais são os pontos de melhoria que o candidato precisa ter, não só para reescrever o currículo, mas o que está faltando para ele se aplicar naquela vaga. E fora isso também, a gente trouxe um simulador de entrevista, que ajuda também o candidato a se preparar. Sensacional. Assim, passou pela entrevista, passou pelo ATS, vai ser chamado para entrevista e agora, né? Então, assim, é possível fazer, são 4 modalidades, né? RH, técnico, comportamental e como gestor. Então, são 6 perguntas muito voltadas realmente para esses temas em cima do currículo, em cima da vaga, onde o candidato tem a possibilidade de se preparar antes da entrevista efetiva, né? Então, ela está bem completinha mesmo. É que a nossa preocupação quando nós construímos somente a análise do ATS, eu particularmente já fiquei muito feliz. Falei, cara, a gente construiu um negócio diferente que vai ajudar muita gente. E a ferramenta, isso é importante destacar para todo mundo, ela é uma ferramenta freemium. Ou seja, a entrada dela é gratuita. Você pode se cadastrar na ferramenta, você vai conseguir fazer os primeiros testes de maneira gratuita, a gente não vai cobrar nada de você. A tua primeira análise ATS, a tua primeira geração de currículo, você vai conseguir fazer isso de maneira gratuita. E a gente ficou super feliz quando a gente construiu esse tipo de coisa. Mas será que é só isso que o candidato precisa? Ok, eu dei para ele quais são os gaps que ele tem hoje, técnicos comportamentais. Jaque, e se nós construíssemos o otimizador de currículo?
Eu não preciso eu vou mostrar para o candidato o que ele tem que melhorar, mas eu posso já colocar a ferramenta para fazer isso daí para ele. Construímos o otimizador de currículo. Então o candidato faz a análise do score dele, hoje atual, com o currículo genérico versus a vaga que ele quer. Fiz a análise, ele traz todo o detalhamento, keywords faltantes, pontos fortes, pontos a melhorar, e já um mapa de ação. O que o candidato, se quiser, na mão, ele pode fazer. Só que nós criamos um módulo de otimizador. A partir daí, você clica no botão lá de otimização de currículo, ele vai reescrever o seu currículo, potencializando os verbos de ação, fazendo uma organização do seu currículo, um campo somente das competências para que fique muito claro e muito fácil do ATS localizar esse tipo de coisa para que não fique disperso dentro do seu currículo. E outro ponto, um currículo sucinto e objetivo. Então, eu posso pegar um currículo de 10 páginas, joguei um currículo de 10 páginas lá, provavelmente esse currículo vai ser reescrito para no máximo 2 páginas. Por quê? Não adianta eu só passar pelo ATS. Se eu entregar um currículo de 10 páginas na mão de um recrutador, eu não sei se ele fica tão feliz assim. Então, talvez não leia, né? Talvez não leia, porque tá robusto, mas está comunicando muita coisa. Eu estou comunicando efetivamente só o que precisa? A ferramenta já faz esse trabalho. Ela comunica exatamente o que precisa ser comunicado. Então a gente faz essa otimização de currículo lá dentro. E eu preciso, o que está me pulsando muito aqui é a observação num ponto que eu achei sensacional, é que o candidato, ele vai ser preparado de alguma forma, ou orientado para a vaga que ele quer. Não é o inverso. Pense que hoje, né, enquanto se fala tanto em gestão de emoção, em saúde mental, quanto isso é importante para a pessoa saber que não existe limite para ele alcançar o cargo que ele quer. Exato. Assim, aí existe uma responsabilidade por parte dele, se eu estou pronto Sim, ou não, e se eu não estou pronto, exatamente. buscar a minha formação necessária. Claro. Mas a ferramenta já traz toda essa análise de gap que ele tenha, seja técnico ou comportamental, para que ele possa chegar naquela vaga. Exatamente, Jordana. Vai dar o caminho das pedras, né? Sensacional. E aí, fora isso também, acho que é importante falar que existe um módulo dentro da ferramenta também, que depois que você faz a tua análise de currículo e tudo mais, existe o Vagas para Mim, onde ele está vinculado a 3 principais plataformas de recrutamento e seleção hoje, que é a InfoJobs, a GUP e a Cato. Exato. E aí, de acordo com o seu perfil, ele também traz o que tem publicado nessas plataformas para que ele também possa se aplicar nessas vagas, sem ele ter que ficar entrando em cada uma das plataformas para ver. Facilita muito. Ele facilita também a vida do candidato, né? Não somente naquela vaga que ele tem interesse, mas em outras que ele também tem a possibilidade de fazer uma otimização de currículo ou até olhar os seus pontos de melhoria para poder fazer a aplicação de uma forma mais correta, né? E mais uma vez, né? Daí a gente foi por um momento que eu também, faz muito tempo que eu não procuro emprego, né? E eu falei, poxa, qual é a rotina do candidato? Eu preciso ver uma vaga, eu preciso melhorar o meu currículo, eu preciso treinar para entrevista, mas eu tenho vários portais de vaga para procurar vaga. Já que se de repente nós trabalhássemos, aí a gente foi buscar quais eram os portais públicos de vaga. E nós chegamos na GUP, que é um dos maiores ATS que nós temos no Brasil, na Cato e na InfoJobs, que possuem API pública de divulgação de vagas. Então o nosso candidato, ele vai ter acesso a todas as vagas do mercado dentro da nossa plataforma? Não, porque nem todas as plataformas... 90% sim. 90%, professor, porque esses são os 3 maiores portais de vaga. Então, ele não precisa nem sair da plataforma para ele fazer essa busca ativa hoje na rede de vagas. Então, ele vai subir o currículo dele genérico, ele vai preencher o perfil ele vai preencher o perfil dele e, a partir disso daí, ele vai buscar vagas para mim. Então, a ferramenta já vai trazer quais são as vagas, já com análise de score também, olha... Essa vaga é aderente ou não é aderente para você. Sim. Ele já vai ter um link lá que ele pode se candidatar automaticamente para essa vaga. Então, assim, a nossa pretensão foi otimizar e facilitar a vida do candidato como um todo, né? Sim. A gente faz um match da realidade, como vocês colocaram, que é muito importante, né? Às vezes há uma necessidade, uma iminência, que não se há um tempo para se qualificar ou se preparar efetivamente para uma vaga sonho, mas essa vaga sonho, ela também passa a ser muito palpável também dentro dessa trajetória desse trabalhador, ela fica né? visível, porque a gente começa realmente a dar a visibilidade daquilo que ele quer e
em qual momento ele consegue chegar. Porque pode ser que tenha uma vaga que ele quer se aplicar, que ele tem o sonho de trabalhar, mas ele não tem uma formação, ou ele não tem uma competência, ou ele não tem uma skill que realmente precisa para aquela vaga. Mas aí ele tem a visibilidade, o porquê que ele não está conseguindo ser chamado para essa entrevista. Clareza, né? A clareza. Sensacional. E aí entra um outro ponto também que a gente já vem trabalhando na ferramenta, que é poder dar essa possibilidade do candidato dentro da vaga certa, da plataforma da vaga certa, construir o seu plano de desenvolvimento, né? Com base em tudo aquilo que ele está recebendo de informação. Então, assim, qual vai ser efetivamente o meu plano de ação a partir de agora para poder trabalhar o meu desenvolvimento profissional? Spoiler, né? Isso é spoiler. Primeira mão. Em primeira mão, spoiler. Porque, assim, também... Senão ele começa a ficar cansativo para ele, porque ele tem que entrar em diversas ferramentas. É uma ferramenta para se candidatar, outra ferramenta para fazer o currículo, outra ferramenta para fazer a entrevista, outra ferramenta para construir o PDI, ou é numa planilha em Excel. Então, assim, a ideia é que o candidato realmente tenha uma boa experiência, que ele tenha num local só tudo que ele precisa para poder estar realmente se desenvolvendo e trabalhar aí o seu avanço profissional. Não, e a gente sabe que a cada cadastro ou a cada plataforma que abas se abrem é uma resistência a mais para não ser seguido uma trilha, né? Então é muito interessante a gente ter tudo isso num único lugar que facilita realmente e acaba diminuindo essa resistência de continuidade de toda essa clareza desse caminho, né? Como a Jaque colocou, o nosso objetivo foi tentar entender toda a rotina do candidato. Desde da busca da vaga, do trabalho do currículo, agora essa questão do PDI está bem na boca do forninho mesmo já para sair. Sim. A gente já tá nesses testes. A gente está trazendo um módulo para dentro da ferramenta também, como se fosse, entre aspas, um CRM, porque é hoje onde ele controla as candidaturas dele. São várias plataformas que ele está se candidatando. Então, em determinado momento, ele pode se perder de quais vagas ele está se aplicando. Então, a gente já está também nessa fase final de desenvolvimento de, entre aspas, CRM ali dentro, onde ele possa fazer o controle de todas as vagas que ele está se candidatando. Então, eu tenho toda essa parte de otimização e análise, eu tenho a parte de simulação de entrevista, uma indicação de possíveis vagas para ele, um plano de desenvolvimento individual de acordo com as análises que estão sendo feitas dentro da ferramenta, e um módulo onde ele vai colocar quais as vagas ele está se aplicando para que, em uma plataforma só, ele feche todo esse ecossistema de candidatura e mercado de recrutamento e seleção. Assim, a gente tem bastante trabalho para os próximos meses aí, mas... O que eu acho interessante, assim, né? Hoje, e aí olhando você que está procurando trabalho hoje, né? Você está buscando vagas em vários portais, se aplicando, o cansaço bate e você acaba aplicando o mesmo currículo em várias vagas. Tipicamente é assim que funciona, esse é o software, né? Essa ferramenta é uma forma diferente para você ser mais competitivo, ou seja, a ferramenta ela trabalha offline, então eu submeto um currículo, submeto uma vaga, ele faz um cruzamento, me diz onde é que estão os gaps, eu consigo melhorar o meu currículo e eu volto a me aplicar naquela vaga de forma mais competitiva. Exatamente. Esse é o processo. Esse é o funcionamento. Então você passa a ter, candidata, você passa a ter uma ferramenta muito importante para ajudar o teu trabalho, ou seja, que te dá resultado, que te dá visibilidade maior do que você tem hoje. Uhum. Hoje você faz um enter e você não sabe, como você tem a ausência, pelo menos do não, você não sabe no que você está pecando. Então a ferramenta ela não é uma garantia. Antes de você se aplicar, você já sabe, poxa, eu tenho gap ou eu não tenho gap nessa vaga. E aí, caso seja necessário, você vai buscar o seu desenvolvimento, seja uma parte técnica. E uma coisa importante, né? A ferramenta não cria, não inventa, não mascara a realidade, a não ser que eu dê o input. Exatamente. Né? Isso foi um cuidado muito grande que nós tivemos na elaboração dos motores de análise de otimização. Mais uma vez, a gente está trabalhando com uma ferramenta de inteligência artificial generativa. A chance de alucinação nesse momento era muito grande. Então, o maior investimento de tempo que nós fizemos foi exatamente na calibração, para que eu não corresse esse risco. Poxa, eu vou pegar uma vaga que eu tenha eu preciso de alguma filiação a um CRM, por exemplo, a uma OAB, alguma coisa assim. Então, eu não posso alucinar nesse tipo de coisa, tem que ser muito objetivo. Então, foi onde a gente investiu mais tempo. A ferramenta, ela sugere para você, olha, para essa vaga de médico aqui, você precisa ser médico, você precisa de um CRM, você não tem no seu currículo.
Se a pessoa quiser colocar lá que ela tem um CRM, conta e risco dela. A parte da ferramenta é dizer que para essa vaga te falta um CRM, te falta ser médico. Mas ela sozinha segue, né? inventar ou inserir algo que não existe no currículo ou nas experiências desse candidato, ela não faz. Sim. Jaqueline, Dario, como é que vocês se colocam assim em termos de headhunter, job hunter, esse pessoal que trabalha com vaga assessorando candidatos? Vocês concorrem, não concorrem, são complementares? Como é que vocês se posicionam aí? Professor, eu não digo que somos concorrentes. Primeiro, eu acho que é um trabalho extremamente importante, é um trabalho sério e genuíno. Só que quando nós olhamos, e aí é uma opinião, é uma percepção minha, para níveis Brasil, eu ainda acho um trabalho caro. Então, se nós pegarmos um nível de técnico especialista, normalmente o que nós pesquisamos, nós temos headhunters que chegam a cobrar de 1 a 2 salários desse novo funcionário por ele ter conseguido a recontratação, a recolocação no mercado, né? Então, se nós pegarmos um especialista com um salário mensal de R$10 mil, a gente está falando que ele vai pagar aproximadamente R$20 mil pela conquista dessa vaga. Mais uma vez, não é que não é um trabalho importante e genuíno. Eu acho que sim, é muito importante, é muito bonito que isso é feito, mas para níveis Brasil eu acho muito caro. Então, nós pesquisamos bastante, LinkedIn, Instagram, tem muita gente fazendo otimização de currículo, otimização de LinkedIn. Mais uma vez, é um trabalho super sério. Só que qual é o custo de uma otimização? R$80, R$100. Mais uma vez, se eu for falar para um salário de R$2 mil, por exemplo, eu acho caro. R$100 um salário de R$2 mil. A gente está falando para um público que normalmente está sem emprego, né? Então não tem renda. Então, quando a gente fala que é caro, não é que a gente, inclusive, não estamos colocando valor no trabalho de um headhunter. Mas falando do público Brasil, né, com os salários que a gente sabe que tem, e no momento que ele está desempregado, que não tem renda, acaba ficando caro, realmente, oneroso para quem está participando do processo seletivo, né? Então, quando a gente traz a vaga certa num modelo free, é justamente para poder ajudar o candidato, eu acho que, né, para poder fechar o ecossistema, ajudar o candidato a se recolocar e ajudar as empresas também a fecharem as suas vagas, porque também a gente ouve muito do outro lado a dificuldade que tem de encontrar o candidato certo. É claro que daí no modelo free existe um uso muito mais limitado da plataforma, são 3 análises por mês, somente uma otimização de currículo, você só tem acesso a um módulo de entrevista, a uma entrevista realizada no módulo de simulação. E aí nós partimos para os planos pagos. O nosso plano inicial é um valor de R$19 por mês, que realmente daí já é um valor bem mais acessível em relação ao mercado. Ele já tem um total de 30 análises por mês de score e 15 otimizações de currículo, mais 5 processos de entrevista. Então aí ele começa a escalar as possibilidades dele, né? E temos aí até planos de R$19, R$49, que aí já é um uso bem mais severo, e planos ilimitados de aplicação, de score, de entrevista, a um custo de R$99 por mês. E aí a diferença é que, no caso da simulação da entrevista, eu não estou usando só texto somente. A máquina vai fazer uma pergunta para mim, eu posso fazer a minha resposta por voz, para facilitar o processo, a máquina faz a transcrição e análise da resposta, né? Isso daí estão nos dois planos, no plano Pro de R$49 e no plano Premium de R$99. E essa contratação é por tempo? Não tem fidelidade, professor. Não tem fidelidade. O pagamento é via cartão de crédito, 100% dentro da plataforma. Eu consegui meu emprego. Depois de 3 meses eu consegui meu emprego, paguei 3 meses. Como que eu faço? Você vai entrar dentro da plataforma, na sua gestão de plano, você vai fazer o cancelamento dela sem problema nenhum. Claro que ele corre o mês todo, né? Ele não faz... Sim, não fatia, não é pro rata. Exatamente. Mas você consegue encerrar ali a sua assinatura, você vai ter até aquela determinada data. Não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Terminou os 30 dias da utilização da ferramenta, tá cancelado. Porque o sucesso de vocês é ele realmente conseguir um emprego. Exatamente, Jordana. E assim, é o nosso sucesso, e eu acho que quando a gente começa a quebrar algumas crenças que nós temos. Quando nós começamos a idealizar o Vaga Certa, eu falei, nossa, o nosso público ideal são técnicos, especialistas e executivos. E aí, tempos atrás, eu estava vasculhando lá o que está acontecendo dentro do Vaga Certa, e nós temos um assistente de atendimento, a Cacau, é uma IA que está lá para apoiar os nossos candidatos. Tinha uma pessoa que ela estava se candidatando à vaga de auxiliar de limpeza.
Isso para mim foi muito legal. Por quê? Porque isso quebra a minha crença que essa é uma vaga para técnico especialista. Essa ferramenta é para todo mundo. Todo mundo que está à procura de um emprego, de uma recolocação, essa ferramenta está acessível, sabe? Então, quando eu vi um candidato para auxiliar de limpeza querendo acessar uma ferramenta com utilização de inteligência artificial, para mim aquilo ali foi... Nós que passamos meses desenvolvendo, aquilo ali para mim já valeu alguns meses de trabalho, que sabe? Bacana, né? Inclusão, né? Total. Inclusão, professora, é a palavra. Inclusão. Que bacana. Como não existe, né? Tem algumas empresas que escrevem sobre a metodologia, né? Não existe funcionário errado, existe a vaga errada para a pessoa. Exato, né? exato. Então é sobre realmente facilitar esse encontro da vaga certa com a pessoa qualificada para isso. E quanto mais isso fica fino, o quanto isso fica melhor para a empresa, né? Porque a gente não tem esse fluxo de entrada e saída de funcionário, que é um dos maiores dores da empresa e o maior prejuízo, enfim, todo esse fluxo, como também essa estabilidade, porque a gente sabe o quanto a necessidade de ter um trabalho atendida é uma segurança para a pessoa, né? Como é sensacional realmente esse trabalho dessa junção aí. É muito valor, né? Muito. Viu como eu falei, cara? Conversas de muito valor. Sim. Eu fiquei encantado com a solução de vocês. Eu tenho, assim, um carinho grande, né? E muito alegre de receber vocês aqui, né? O tempo passa, né? O tempo voa. Já são, meu Deus do céu, né? O que vocês têm de mensagem final, assim, que vocês querem deixar para o público, para os potenciais clientes de vocês? Bom, primeiro agradecer a participação. Imagina, a eu acho nossa. E assim, vamos falar da nossa experiência aqui, que o network é tudo, né, nessa vida. Nos conhecemos em 2018, estamos aqui em 2026 falando de uma ferramenta de IA. Na época foi uma matéria de gestão de pessoas e todo esse ecossistema acabou desencadeando aqui. Mas, assim, a mensagem que a gente tem a passar, assim, né, que não desistam, né, eu acho que todo mundo tem a possibilidade de conseguir realmente a vaga certa e realizar o seu sonho aí de conseguir o emprego tão esperado. A gente espera poder ajudar esses candidatos, né, esses que a gente ouviu durante tanto tempo que a gente ouve essa dor. E a gente espera realmente poder ajudar os candidatos, poder ajudar as empresas nessa recolocação e nessa jornada aí que é tão difícil para todo mundo, né? Eu acho que a mensagem é essa. Eu não tenho muito a colocar, acho que a Jaque resumiu bem, e agradecer a Jordana, agradecer ao professor Rudy, você, candidato que está nos assistindo também, não desista, só que saiba jogar com as regras do jogo. Então, assim, é um processo seletivo, mas eu vou estudar como esse processo funciona. Então, existe uma responsabilidade minha como candidato para entender como é esse funcionamento, e aí a gente, como empresa, como vaga certa, a gente quer colocar essa regra do jogo muito mais clara para você, para que você entenda e se diminua. Se nós falamos de 6 meses para uma recolocação de mercado, que a gente consiga diminuir esse período que você está ou sem emprego, ou buscando uma nova vaga, alguma coisa assim. Mas pode contar com a gente que a gente está à disposição. Que bacana, Jordana. Sensacional, eu acho que empresas assim ajudam realmente a facilitar o dia a dia, né? E eu sou uma sonhadora, e como uma sonhadora, imaginar que posso, por exemplo, vou ter uma ajuda para uma vaga certa, eu acredito que o caminho ele fica muito mais fácil de ser percorrido, né? Então, essa solução de você se encontrar, não, essa é a minha realidade, esse é meu emprego agora, que eu posso conseguir, é a minha qualificação. Tá, mas o que eu preciso para essa outra aqui, que me brilha mais os olhos? Porque esse é o grande segredo da vida, eu acredito, que é você entender as suas habilidades e aonde você quer chegar e não desistir. Exato. Né? Então, realmente é uma ferramenta que vai ajudar e vai facilitar muito aí o dia a dia do trabalhador como um todo, né? Eu tenho certeza absoluta. Quero agradecer a vocês pela confiança, de estarem aqui conosco, né? De acreditar nesse programa que tem sido muito bem assistido, né? A gente tem um carinho grande
grande por esse conteúdo que a gente está gerando aqui e desejar a vocês muito sucesso, viu? Quero ser, assim, eu e a Jordana queremos ser parceiro desse sucesso e queremos estar na primeira fila para aplaudir vocês de pé. Opa, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigada pela confiança. Sucesso. Um brinde a nós aqui. Vaga certa, Fluxcore. Um abraço. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.